Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Olá, muito boa tarde, advogada, boa tarde, advogado, boa tarde a todos e a todas que nos assistem neste primeiro Congresso Digital do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Sucesso absoluto este evento e, desde logo, parabenizar o presidente Felipe Santa Cruz, a sua diretoria, o nosso presidente da ESA, Rony Press, pela organização desse maravilhoso evento. Estamos no painel 5, e o tema do nosso painel é Advocacia, Prerrogativas, Virtualização dos Processos. Esta questão que tem incomodado, que tem tocado a advocacia, que tem tocado aqueles que exercem o papel de advogado, de advogada perante a justiça, a virtualização dos processos no contexto da Covid-19, no contexto deste período de isolamento, suas repercussões relativamente às prerrogativas da advocacia, é o que será debatido neste nosso painel. Eu acredito que são 3 os problemas enfrentados pelas advogadas e pelos advogados nesse período de Covid. Primeiro, começamos lá com as sustentações orais que defendemos seja realizada virtualmente em tempo real pela advocacia. E aquelas sustentações orais gravadas apenas com a concordância dos profissionais. Aqueles que mantiverem o desejo, aqueles que manifestarem o desejo da sustentação oral em salas de julgamento presenciais, acreditamos ser direito e prerrogativa da parte e dos seus advogados. A questão se estendeu para as audiências virtuais e, no presente momento, se discute a questão, ao menos na Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, a questão do poder normativo do STJ. Será que o STJ pode mesmo, por meio de resoluções, inovar em matéria processual? Este é um tema bastante intrigante, está na pauta da comissão. E agora nós estamos a tratar do atendimento virtual do advogado, da advogada, pelos juízes, magistrados e ministros. Nós achamos esse tema, essa questão, extremamente importante. Importante porque não entendemos existir diferenças entre prerrogativas da advocacia no plano virtual e no plano presencial. As mesmas prerrogativas que tocam o advogado no atendimento presencial são aquelas que nos socorrem também no plano virtual. A dizer que o plano virtual não pode significar redução dos direitos e prerrogativas da advocacia. E, nesse sentido, entendemos que já vai longe o tempo dos tribunais brasileiros deitarem regulamentação sobre a forma como os advogados devem ser atendidos pelos magistrados, pelos desembargadores e pelos ministros. E lembramos que é possível, em tempo de pandemia, este atendimento por plataformas digitais, por plataformas virtuais. Se é possível realizar a audiência virtualmente, mais fácil ainda se dá atender os advogados e as advogadas para os despachos e para os trabalhos que nos são concedidos constitucionalmente como essenciais à administração da justiça. E estamos a dialogar com o Conselho Nacional de Justiça, por meio dos nossos representantes que lá estão, que esse atendimento há de ser feito em tempo real, durante todo o horário de expediente e, sobretudo, na forma da lei, sem cancelos ou quaisquer outros obstáculos. Dizer que o advogado, para despachar com um juiz, com um desembargador, com
um ministro, segundo a lei que prescreve as nossas prerrogativas, deve fazê-lo de forma livre e, portanto, este atendimento há de ser ininterrupto em horário de expediente do Poder Judiciário e sem nenhum tipo de obstáculo, como prévio agendamento e etc. É isso que nós queremos, que no plano virtual as prerrogativas sejam respeitadas no momento de sustentar oralmente, no momento de realizar uma audiência virtual, até mesmo no momento de um despacho para aquelas questões íncitas à nossa profissão, que as prerrogativas sejam respeitadas tanto no plano virtual como são no plano presencial. E para discutir todos esses temas, nós temos aqui três grandes figuras. Nosso sempre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamáquia, a nossa querida procuradora adjunta de prerrogativas, doutora Adriane Magalhães, e o nosso sempre querido amigo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, doutor Aldo de Medeiros. E passo a palavra, então, ao nosso grande presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamáquia, na sequência a doutora Adriane e depois o doutor Aldo. Podemos, assim, organizar as falas. Doutor Cláudio Lamáquia, advogado, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil pelo triênio 2016-2018 e presidente da União dos Advogados de Língua Portuguesa, membro honorário vitalício da OAB Nacional, vice-presidente da Federação dos Advogados e membro do Conselho Institucional da Academia Tributária das Américas. Obrigado, doutor Cláudio, é uma honra ladear este painel com Vossa Excelência. Alegria muito grande, meu querido conselheiro federal, Alexandre Okuzuko, na tua pessoa, cumprimento a todo o Conselho Federal pela realização deste extraordinário evento, num momento que nós estamos impossibilitados de estarmos fisicamente com as pessoas, com os colegas. O Conselho Federal da OAB nos oportuniza exatamente a realização de um evento cultural da maior importância e, principalmente, Alexandre, em função do que nós vamos tratar aqui hoje neste painel. Quero também cumprimentá-lo como guerreiro das nossas prerrogativas, que é, a par exatamente da sua condição, além de conselheiro federal, de nosso presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, a comissão que tem, sim, um caráter e um papel fundamental, notadamente numa situação como esta que estamos vivendo. E na tua pessoa, meu querido Alexandre Okuzuko, eu quero transmitir também um cumprimento muito especial a todos os membros da valorosa Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, a todos os nossos colegas dirigentes de ordem no Brasil, a todas as comissões estaduais de defesa das prerrogativas, as comissões das subseções, aqueles colegas que muitas vezes, de forma absolutamente voluntária e muitas vezes anônima, são os grandes defensores da nossa profissão, da nossa atividade profissional. Portanto, a ti e a todos estes colegas, o meu agradecimento como advogado, porque, de fato, este trabalho é um trabalho fundamental. Quero também cumprimentar a minha querida amiga Adriane Magalhães, subprocuradora de prerrogativas, a Adriane, que tem relevantes serviços prestados à classe, à OAB, esteve comigo, inclusive, no período que tive a honra de presidir o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, desenvolvendo este trabalho, que é reconhecido em todo o Brasil. E cumprimentar o querido presidente Aldo Medeiros, presidente da OAB do Rio Grande do Norte, na pessoa do Aldo, transmitir um especial cumprimento a todos os colegas do Rio Grande do Norte, presidente Aldo, e cumprimentando também pelo trabalho que tem sido desenvolvido na presidência da nossa OAB do Rio Grande do Norte e a colaboração também que o Aldo tem dado no Colégio de Presidentes. Na pessoa do presidente Aldo, eu quero também aproveitar para estender um cumprimento muito especial a todos os 27 presidentes de seccionais, de hoje, de ontem e de sempre,
e aí, quando coloco isso, cumprimento também aqueles presidentes que estiveram comigo na minha gestão como presidente nacional da UAB, cumprimentando também os conselheiros federais de hoje, mas também os conselheiros federais que estiveram comigo naquela trajetória. Digo, né, Alexandre, que não há uma honra maior para um advogado do que presidir exatamente a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil. E isso exatamente porque a OAB ela não é apenas uma entidade de classe, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, para além de ser a casa do advogado, ela é a voz da sociedade civil, imbuída estatutariamente, e nós sabemos que o nosso estatuto é lei federal, da missão de defender a democracia, a Constituição, os direitos humanos e a boa aplicação das leis. Este é o papel da OAB, né? Esta instituição que é, sim, como digo, a verdadeira trincheira da cidadania, a alertá-la dos perigos e a orientá-la com relação ao respeito aos direitos e deveres que cada cidadão deve ter. E por isso eu preciso fazer esta referência, porque vivi, sim, de fato, na presidência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, um dos períodos mais complexos da nossa história. Sem dúvida nenhuma, todos aqueles que acompanharam os anos de 2016, 2017 e 2018 sabem do que eu estou falando. Passamos por 2 impeachments de presidentes da República, passamos por uma cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, à época o ex-presidente, ex-deputado federal Eduardo Cunha, onde a Ordem dos Advogados do Brasil foi ao Supremo Tribunal Federal exatamente para pleitear o seu afastamento da presidência da Câmara dos Deputados naquele momento. Hoje ele está preso, e a Ordem não se omitiu em momento algum naquele período, agindo sempre com a independência. Eu, porque era um momento de muita turbulência e de muita polarização, sempre disse que o nosso partido, enquanto dirigentes da instituição, é a OAB, e a nossa ideologia, a Constituição Federal. E por isso penso que ultrapassamos este período que foi tão complexo e ainda tivemos a oportunidade, querido presidente Alexandre Okuzuko, de interagirmos, dialogarmos com o Congresso Nacional de uma forma altiva, a ponto de nos oportunizar também a aprovação, naquele período, de mais 12 leis fundamentais para o fortalecimento do exercício profissional da nossa profissão. Além de termos apresentado 3 projetos de lei que visavam, sim, a criminalização ou desrespeito das prerrogativas profissionais, o que foi agora no ano de 2019, aprovado pelo Congresso Nacional. Uma lei fundamental, importantíssima, e que nós todos, presidente Aldo, querida Adriane, lutamos e lutamos muito para conquistar. E, portanto, a advocacia brasileira tem um instrumento belíssimo na sua mão hoje para fazer valer efetivamente aquilo que todos nós sabemos que são prerrogativas da própria sociedade, né? Temos que ter esta visão de que sem advogado não há liberdade, sem liberdade não há democracia, sem democracia não há cidadania. E, portanto, o advogado tem que ser, sim, efetivamente respeitado na integralidade, nas suas posições, no seu exercício profissional no dia a dia. Somos a única profissão que detém prerrogativas jurídicas para dizer aquilo que muitas vezes os outros não querem ouvir. E é por isto que as prerrogativas profissionais dos advogados, sabemos todos nós, pertencem, sim, efetivamente à cidadania, ao cidadão, ao nosso constituinte. O advogado fala em nome do cidadão em juízo. E, portanto, se ele for desrespeitado em sua atividade profissional, quem sofrerá o prejuízo será aquele que o contratou para a defesa dos seus direitos. Isto é importante que a sociedade também perceba. Prerrogativas, como sabemos todos, não são privilégios. As prerrogativas e as imunidades,
que pertencem à nossa profissão, a profissão do advogado, são necessárias para a própria democracia e que para que tenhamos mulheres e homens suficientemente livres para que possam dizer aquilo que muitas vezes as autoridades públicas não querem ouvir. Ora, meus amigos, como imaginar contraditório, ampla defesa e devido processo legal sem um advogado respeitado em suas prerrogativas profissionais? Esta pergunta ela tem que ser feita sempre, na plenitude, exatamente para que possamos dizer aquilo que é importante ser dito num momento como este. Vivemos, de fato, um momento de pandemia. Lamentavelmente, temos inúmeras pessoas hoje mortas e nós temos que hipotecar a nossa solidariedade a todas as famílias enlutadas. E vivemos um momento novo também na nossa atividade profissional. Eu tenho dito com muita frequência, presidente Alexandre, que nós vivemos no sistema de justiça um sistema antes da pandemia e um sistema pós-pandemia. O direito não será mais o mesmo depois da pandemia. O sistema de justiça não será mais o mesmo após esta pandemia. Exatamente porque nós temos uma virtualização total hoje dos processos e que nós temos que ter muito cuidado para que esta virtualização ela não sirva, num primeiro momento, para ferimento de prerrogativas profissionais, que estão, todos nós sabemos, no artigo 6º e no artigo 7º da Lei 8.906. Não é novidade para nenhum de nós que temos, sim, já no Código de Processo Penal, desde 2008, no Código Civil, no Código de Processo Civil, hoje, já desde o novo Código de Processo Civil, seja a partir do seu artigo 236, no parágrafo 3º, seja pelo artigo 385, no parágrafo 3º também, seja pelo artigo 453, seja também pelo artigo 937, todos eles do Código de Processo Civil já traziam a possibilidade da virtualização de determinados atos processuais. Mas nós temos que fazer uma diferença sobre o que significa estes dispositivos processuais, hoje postos no Código de Processo Civil, para o que se pretende num determinado momento de pandemia, e que aí, digo, nós temos que ter muito cuidado para não termos ferimento de prerrogativas profissionais. O artigo 385 do novo Código de Processo Civil, ele traz, sim, a possibilidade do depoimento pessoal através de videoconferência, mas é claro e expresso no sentido do depoimento por videoconferência daquela testemunha que está fora da comarca aonde se dá o processo. E, portanto, a audiência de instrução poderia acontecer com este depoimento feito, mas não fora do foro na comarca que está a testemunha. E agora, o grande debate que nós temos neste momento são as audiências de instrução pela via da teleconferência. E aqui nós temos que ter um cuidado muito grande, porque não podemos, como disse, vermos qualquer forma de ferimento às normas processuais ou às prerrogativas profissionais da nossa atividade profissional. Portanto, vejo com muita preocupação uma pseudo-ideia de que uma audiência de instrução possa se realizar na plenitude de forma virtual ou telepresencial, sem que haja a presença efetiva do Estado. Por outro lado, também não quero aqui, eu tenho dito muito, presidente Alexandre Ocuzzuco, presidente Aldo, querida Adriane, que nós vamos ter ônus e bônus com esta virtualização. Então, eu quero dizer que não sou, de todo, alguém que esteja negando a ideia da tecnologia. Vejo que há, sim, ganhos efetivos, por exemplo, numa audiência conciliatória, que seja ela realizada. Não vejo, aqui sendo muito franco, não vejo maiores problemas, muito antes pelo contrário, o deslocamento das partes, o deslocamento dos profissionais, dos advogados,
ele pode ser minimizado e a audiência de uma tentativa de conciliação ela pode se dar, sim, de fato, pelo meio virtual. Agora, a audiência de instrução, vejo com muita preocupação. Também temos, no novo Código de Processo Civil, já o artigo 453, parágrafo 1º, que também previa exatamente o depoimento das testemunhas. Né? Temos no 385 o depoimento pessoal, a possibilidade numa comarca distinta, e no artigo 453, o depoimento das testemunhas, mas também neste mesmo formato, ou seja, onde a testemunha tem que ir necessariamente ao foro da comarca para que este ato seja ele realizado. Da mesma forma, nós temos previsão, sim, também no Código de Processo Civil, pelo artigo 937, a possibilidade da sustentação oral nesta mesma circunstância, ou seja, do advogado que esteja ele fora da sua comarca, ou da comarca que esteja o processo, do tribunal que esteja o processo sendo julgado, e que ele poderá optar por fazer a sustentação oral de forma telepresencial a partir da comarca que esteja ele sediado. Mas todas estas normas, elas exatamente estão a prever que não haja nenhum ferimento àquilo que está expresso no artigo 7º, inciso 10º, da Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia. Ou seja, aonde o advogado possa participar de um julgamento telepresencial, e aqui faço uma distinção muito efetiva do que diz respeito aos julgamentos virtuais, aqueles aonde não há possibilidade do advogado sustentar de maneira a ter, na sua essência, resguardado e respeitado o artigo 7º, inciso 10º, fala pela ordem, utilização da palavra pelo advogado, pela ordem. Ou seja, nós temos que fazer uma distinção entre o que é um julgamento virtual e esta ideia de uma manifestação, e eu não chamo sustentação, não desconheço, presidente Alexandre Cuzuco, que alguns regimentos e algumas resoluções de tribunais estão usando e usam expressamente a expressão sustentação oral para julgamentos virtuais, gravada por áudio e vídeo, mas eu não uso porque não entendo e não reconheço nestes julgamentos esta forma de manifestação como uma sustentação oral. Eu faço, inclusive, traço um paralelo. Na minha avaliação, para mim, pessoalmente, esta manifestação gravada por áudio ou por áudio e vídeo, ela é um memorial, né? Ela é um memorial que estará sendo acostado ao processo, porque o advogado, neste julgamento virtual, ele não terá a condição de utilizar da palavra pela ordem e não terá a condição de ser ouvido de forma totalmente ao vivo, que possibilite, sim, esta interação entre advogado e entre magistrados. Portanto, há uma diferença sensível entre julgamento virtual, onde o advogado, e é importante que a advocacia brasileira hoje saiba disso, que ela pode requerer a retirada do processo do julgamento virtual, requerendo que ele seja julgado de forma telepresencial. Aí sim, um julgamento aonde o advogado utiliza na plenitude as suas prerrogativas profissionais. Isso é direito nosso que exercemos em nome da parte que nós estamos representando. E, portanto, neste momento de virtualização, nós temos que ter efetivamente este conhecimento, esta consciência do que significa um julgamento virtual e um julgamento telepresencial. Eu imagino, presidente Cuzuco, que nós tenhamos inúmeros outros temas que serão debatidos ao longo desses próximos tempos, a partir exatamente disto que eu chamo de virtualização do processo, como nós temos visto. Mas temos que ter em mente, e de forma precisa, que a liberdade do exercício profissional do advogado ela é condição essencial de sobrevivência de uma democracia. A sociedade brasileira não pode esquecer isso em hipótese alguma. Quem atenta
contra a independência, a liberdade dos advogados, as suas prerrogativas profissionais, atenta contra o próprio Estado democrático de direito. E nós temos que defendê-lo na plenitude. A maturidade de uma democracia, ela se explica, presidente Okuzuko, exatamente pelo respeito às autoridades, às normas constitucionais. Como imaginar, meus amigos, senhoras e senhores, queridos colegas, contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal, sem que nós tenhamos prerrogativas profissionais respeitadas na plenitude. E é isto que nós estaremos aqui hoje a debater neste painel importantíssimo, tendo em mente que o advogado fala em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. Muito obrigado, presidente Okuzuko, eu fico à disposição para as demais manifestações. Nós que agradecemos, presidente Lamáquia. Diz que eu sou guerreiro, mas o grande guerreiro aqui é o presidente Lamáquia, cuja gestão deixou um legado de prerrogativas fantástico. Eu tenho dito, presidente Lamáquia, que a partir da sua gestão é que nós tivemos uma perfeita dimensão de uma sistematização do trabalho de defesa da ordem das prerrogativas da advocacia pela Ordem dos Advogados do Brasil, cujo maior legado foram as caravanas, são as caravanas das prerrogativas. É ali, nas caravanas, em que o advogado percebe a união da subseção, da seccional e do Conselho Federal na sua defesa, na nossa defesa, na defesa das prerrogativas. É a partir das caravanas... Fomos do Oiapoque ao Chuí, ou do Caburaí ao Chuí, passando por diversas comarcas do interior do nosso estado, né, presidente? E este legado nos inspira, presidente Lamáquia, e nos faz trabalhar cada vez mais para seguir um pouquinho esta mensagem, esta linha, este exemplo que Vossa Excelência deixou para todos nós do sistema Ordem dos Advogados do Brasil. É uma inspiração o trabalho de prerrogativas realizado na sua gestão, sem contar de outras tantas coisas, né? Mas nosso tempo é curto e escasso, então eu quero passar a palavra à nossa doutora Adriane Magalhães, querida amiga, doutora Adriane, que é advogada, que é procuradora adjunta de prerrogativas do Conselho Federal, minha professora na Comissão Nacional de Prerrogativas, conselheira estadual da OAB Amazonas, procuradora de prerrogativas da OAB Amazonas, mestrando em Direito, MBA em Direito Empresarial, especialista em Direito Civil, Penal e do Trabalho. E minha querida amiga. Com a palavra, doutora Adriane. Imagina, se eu sou sua professora, quem me dera, imagina de quem eu sou aluna, Cláudia Lamáquia. Saúdo o membro honorário vitalício Cláudio Lamáquia, a quem tive a grande honra de caminhar por anos nas trincheiras em defesa das prerrogativas da advocacia. Saúdo o grande presidente da OAB Rio Grande do Norte, doutor Aldo de Medeiros, a quem eu admiro muito. Saúdo o presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, doutor Alexandre Okuzuko, o verdadeiro defensor das prerrogativas, o samurai das prerrogativas, um grande defensor, a qual tenho a honra de trabalharmos juntos, em conjunto, nesse grande projeto que é defender o que nos é mais caro, que é as prerrogativas da advocacia. Nobres colegas advogados, meus cordiais cumprimentos. As prerrogativas são para a advocacia o horizonte para que possamos exercer a profissão de forma desassombrosa, livre e completa. Toda vez que uma prerrogativa é violada, viola-se o direito de toda a classe, e em especial do cidadão e da sociedade. A necessidade de nos mantermos unidos e intransigentes contra qualquer tipo de violação, especialmente diante das intensas mudanças que a sociedade como um todo, e em especial aos operadores do direito,
tem enfrentado durante esse período de pandemia. Não foi diminuída pela virtualização de várias atividades com as quais os advogados e advogadas brasileiras têm que lidar diariamente para a defesa e pela defesa dos nossos direitos. Nesse contexto, parabenizo a iniciativa do Conselho Federal, na pessoa do presidente Felipe Santa Cruz, em promover o presente congresso, cujas discussões são tão importantes para o exercício do nosso dever, do nosso munus. As rápidas alterações promovidas para manter a normalidade das instituições nesse período extremo têm nos levado a enxergar de forma cada vez mais concreta que a justiça tem deixado de se colocar como um lugar e adotado a postura de um serviço que, como ressaltado na nossa Constituição Federal, deve estar à disposição da sociedade para a pacificação dos conflitos que a permeiam. Nessa realidade, concretiza o que o professor Richard previa há décadas, ao cunhar a famosa expressão justiça como serviço. A pandemia impulsionou a transformação digital do judiciário, antes gradual e extremamente lenta. Mesmo com um aparato legal que já lhe dava suporte, a exemplo da Decennária Lei 11.419, a Lei do Processo Eletrônico, do artigo 193 do CPC, que possibilita a realização de atos de forma digital, do enunciado 25 do CCJF, editado em 2017, durante a Jornada de Processo Civil, que previu a realização de audiências de conciliação e mediação por videoconferência, áudio, sistema de troca de mensagens, conversas online, escrita, eletrônica, telefônica, telemática ou os outros mecanismos que servirem ao propósito da autocomposição. Mesmo nesse cenário de total suporte ao uso de virtualização, o judiciário e seus operadores, nós, advogados e advogadas, nos mantínhamos resistentes ao uso concreto das ferramentas tecnológicas. Contudo, no contexto da pandemia do Covid-19, a virtualização do Poder Judiciário foi compulsoriamente impulsionada da noite para o dia. Tivemos que aprender, tivemos que fazer aula de tecnologia para poder entender todos os suportes, todos os mecanismos para uma audiência e videoconferência virtual. Desde o dia 2 de abril, o CNJ, em parceria com a Cisco, disponibilizou uma plataforma para a realização emergencial de atos processuais por meio de videoconferência. Diga-se de passagem, essa plataforma Cisco, ela é gratuita para que possa ser usada por advogados, por cidadão, por partes no processo. Após a resolução CNJ, número 314, de abril de 2020, estabeleceu que os processos judiciais e administrativos eletrônicos teriam os prazos processuais retomados no último dia 4 de maio. Já para os processos físicos, ainda, infelizmente, não há uma data definida para a retomada desses prazos. Ela depende da situação do contágio enfrentada por cada localidade, porque cada estado desse Brasil tem uma realidade diferente. Então, ela depende da situação do contágio, conforme delineado na resolução do CNJ número 322, de 1º de junho de 2020. Em relação às sessões de julgamentos virtuais nos tribunais e turmas recursais do sistema de juizado especial,
elas poderão ser realizadas nos processos físicos e eletrônicos, assegurada a possibilidade de sustentação oral. Ou seja, se as partes puderem, se as partes tiverem disponível sistema e tiverem internet. Portanto, foi possibilitada a suspensão dos prazos, né? Nós tivemos essa possibilidade de suspensão de prazos para apresentação de manifestações que dependam de provas, desde que as partes informem ao juízo competente a possibilidade da prática dos atos, mais uma medida inovadora do CNJ para, ao mesmo tempo, uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio e garantir o acesso à justiça nesse período emergencial. É imperioso aqui relembrar que o Conselho Federal não tem medido esforços para acionar o CNJ no sentido de melhoria para a advocacia. Então, no final de abril, foi publicada a Lei 13.994, de 2020, que alterou a famosa Lei do Juizado Especial, 9.099, para possibilitar a realização de audiências de conciliação virtual. Como inserido na referida lei, essa possibilidade se estende aos juizados especiais federais e juizados especiais da Fazenda Pública. Podemos ainda mencionar as altermações virtuais que estão ocorrendo no âmbito dos juizados especiais, que são aquelas ações até 20 salários mínimos, possibilitando à parte o acesso direto, online, ao serviço pelo qual pode deduzir seu pleito, sua lide, para análise dos juizados especiais, como lhe franqueia a legislação de regência 9.099 e a 10.259 de 2001. De forma breve, são muitas as alterações que afetaram a forma como o judiciário presta e prestou o seu serviço, bem como nós, advogados e advogadas, o acessamos. Não se pode deixar de citar, jamais, também, a utilização em larga escala de teletrabalho, audiências, sessões, reuniões, até casamentos virtuais, atendimento remoto, seja com juiz, com magistrado, com servidor, com assessores, e comunicação de atos eletronicamente, por WhatsApp, por e-mail, por telefone. Mas inovações dessa proporção não vêm desacompanhadas de preocupações relacionadas à adequada observância das prerrogativas profissionais dos advogados. Ela vem, sim, acompanhada de muita preocupação e muito cuidado. Isto porque a virtualização dos processos e da forma de acesso à prestação jurisdicional pode facilmente ser utilizada como subterfúgio à precarização do atendimento para a advocacia. Do seu regular acesso aos autos, aos julgadores, da sua adequada intimação dos atos processuais, do seu direito de realizar sustentação oral, de apresentar questão de ordem, como bem falado pelo nosso presidente, Dr. Cláudio Lamáquia, julgamentos virtuais e eletrônicos, e até mesmo viabilizar a acessão descontrolada de rábulas, que usurpem o regular exercício profissional dos advogados. Então, nesse contexto, reitero iniciativas louváveis como a realização do presente congresso são extremamente salutares, para que possamos nos preparar para os desafios vindouros, pois, passada essa pandemia, o que todos nós esperamos que seja de forma breve, nada, absolutamente nada, meus amigos, será como antes. E como se fala,
Passaremos a viver um novo normal, diferente de todas as rotinas que já estávamos acostumados. Esse novo normal existirá em todas as relações na sociedade, na relação advogado, advocacia e poder judiciário, também jamais será diferente. Encaminhando aqui para o encerramento da minha breve fala, apenas para estimular os debates juntos aos meus ilustres colegas aqui presentes e a todos os ouvintes nesse momento, penso que podemos compilar, por assim dizer, os reflexos atuais da pandemia sobre o judiciário e, portanto, da virtualização dos processos sobre a advocacia e as prerrogativas nos seguintes tópicos, trabalhados pelo ilustre colega advogado Heitor Vitor Mendonça Sica, que publicou um excelente, um pertinente artigo sobre os impactos atuais e futuros da pandemia, que vem ao encontro dos debates travados nesse painel. O colega apontou os seguintes pontos que aqui menciono para vocês: trabalho remoto de serventuário da Justiça, digitalização de processos físicos, despachos telepresenciais com magistrado, que hoje em dia é uma dificuldade em vários estados brasileiros, sessão de julgamento virtuais fechadas, sessão de julgamento virtuais públicas, audiência de conciliações virtuais, onde cada estado, e mesmo dentro do estado, cada juizado, cada vara usa um sistema diferente, um usa o WhatsApp, outro usa o Cisco, outro usa o Zoom, e o advogado tem que se adequar a todos esses mecanismos. Inclusive, ele tratou sobre os reflexos futuros e permanentes da pandemia sobre a justiça brasileira. O fim dos autos físicos, sim, esses autos físicos, eles têm que acabar de forma imediata. Tudo deve ser digitalizado. Não há mais tempo para ter processo físico no Brasil. A inovação no despacho auricular, a ampliação das sessões de julgamento virtuais fechadas, proliferação de decisões unipessoais para restringir as sustentações orais, e nós sabemos que isso é uma prática constante. O declínio ainda maior da prova testemunhal, menos investimento do Poder Judiciário em estruturas físicas e mais investimento em tecnologia. Sim, esse é o novo momento. Tem que ter investimento em tecnologia. A par dos relevantes tópicos que trouxe a discussão dos meus nobres pares, apenas quero registrar que a Procuradoria do Conselho Federal da OAB segue firme e produtiva em sua análise dos pedidos de assistências em caso de violação de prerrogativas nos processos já em trâmites nos tribunais superiores, tribunais regionais federais, CNJ e CNMP. Quando o pedido é feito e os autos tramitam nos estados, nós encaminhamos o pedido para análise do Conselho Seccional da referida base territorial, em respeito às disposições do Estatuto. Ressaltando, no entanto, que o CFOAB mantém contato diário com todas as seccionais, para que juntos possamos lutar pelas prerrogativas de nossa classe. Cumpre ainda rememorar aqui para os senhores, nesse novo contexto tecnológico que tem sido reforçado pelos efeitos da pandemia, o canal Prerrogativas, www.prerrogativas.org.br, que consta com contamos com diversas informações que possuem como intuito auxiliar os colegas e os conselhos seccionais no que toca à defesa de prerrogativas, além de diversos modelos de petições e requerimentos que podem eventualmente ser úteis no caso de violação de prerrogativas. E aqui faço um grande registro
Isso tudo devemos ao nosso presidente de sempre, Cláudio Lamáquia, a qual deixou um legado imenso de prerrogativas, e nós seguimos firmes nessa luta em defesa das prerrogativas da advocacia. Por fim, coloco a Procuradoria de Prerrogativas à disposição dos colegas que necessitam de auxílio, reiterando o meu compromisso em lutar diuturnamente pela garantia de nossas prerrogativas profissionais. Um forte abraço a todos vocês. Passo a palavra ao presidente Alexandre Oguzulco. Obrigado, doutora Adriane. Parabéns pela fala. Este novo normal, que não seja tão novo assim como se anuncia, não é mesmo? Até porque as nossas tradições, elas estão arraigadas à defesa e à lei. Vou passar logo, porque nós estamos já com o tempo avançando, ao doutor Aldo de Medeiros Lima Filho, nosso grande amigo, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também em Economia pela PUC do Rio de Janeiro, procurador aposentado da Procuradoria-Geral do Município de Natal e atual presidente da OAB seccional do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, amigo Aldo. Muito obrigado, presidente Aldo. Com a palavra. Muito boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui dividindo uma bancada tão qualificada. O nosso sempre presidente Cláudio Lamáquia, o grande lutador pela defesa de prerrogativas, doutor Alexandre Oguzulco, a procuradora adjunta, doutora Adriane Magalhães. Desde já, como o tempo é curto, eu desejo agradecer a oportunidade de aqui dividir um pouco da experiência que estamos tendo durante esse período de Covid-19, agradecer o convite do presidente Felipe Santa Cruz, a iniciativa de promoção desse evento tão grandioso do nosso MHV Marcos Vinícius e do nosso secretário-geral Beto Simonetti. Eu vinha pensando em dividir um pouco o espaço sobre o que queria falar, e deu muito certo, porque eu costumo falar sobre o chão da fábrica. O que é que acontece no dia a dia nos fóruns, no dia a dia nos escritórios da advocacia, no dia a dia de quem está atuando como advogado. E depois dessas participações tão proveitosas, fico muito à vontade para descer à especificação das situações que nos deparamos a cada dia. Quando iniciamos o nosso trabalho na seccional, a primeira providência foi estabelecer uma central de defesa de prerrogativas com plantão 24 horas. Nós temos permanentemente procuradores em plantão para atender a qualquer violação que seja noticiada à nossa seccional. E durante um ano tivemos um trabalho muito produtivo e foi diminuindo muito o número de incidentes. Nós praticamente não tínhamos mais incidentes nos fóruns, incidentes nos tribunais. Os incidentes eles passaram a se concentrar na área do sistema presidiário e, para nossa surpresa, nas agências da Previdência Social e dos bancos estatais. Então, iniciamos um trabalho voltado para estes setores específicos, quando, já colhendo os primeiros frutos, fomos todos atropelados pela pandemia do Covid-19. E aí a realidade mudou, e mudou muito. Primeiramente, que todos tivemos que fazer nossas tarefas em home office. Nós, os advogados, e também o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos os lados envolvidos no funcionamento da Justiça. Em princípio, não deveria haver desigualdade de condições, porque já estamos todos habituados a trabalhar nos sistemas de PJEs e demais sistemas virtuais que os tribunais adotaram e adotam cada vez com maior velocidade. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma situação bastante confortável, porque a virtualização é quase que integral dos processos, com exceção dos processos criminais, mas a Justiça Federal e do Trabalho e toda a Justiça Civil já vinha sendo anteriormente trabalhada em processos virtuais. O grande problema que surgiu nessa questão de home office foi a má qualidade da internet em algumas regiões do estado.
colegas que têm dificuldade de peticionar dos seus próprios escritórios ou das suas próprias casas. Então, tivemos que, em algumas situações, estabelecer sistemas de apoio nas subseções, na própria sede da OAB, em função da má qualidade do sistema de internet para que pudéssemos trabalhar. Algumas situações também se deram por colegas que não, apesar de atuarem, serem militantes, mas tinham alguém na sua equipe que faziam a parte de tecnologia da informação. Então, tivemos também que estabelecer um suporte. Mas os processos de natureza virtual passaram a ter um andamento que podemos considerar como normal. Algumas situações, até a produtividade dos tribunais e de algumas varas cresceu, né? Houve uma dedicação a se praticar os atos que não exigiam atos presenciais. Depois a experiência foi mostrando que as audiências de conciliação, audiências de encerramento da reclamação trabalhista, algum tipo de audiência seria possível realizar, e aí chegamos no grande problema de definir como fazer as audiências de instrução, porque há uma incompreensão, não houve uma uniformização por parte do CNJ, apesar de provocado, e há uma diferença de entendimento por parte de tribunais e por parte também de magistrados. Nós temos tido notícias de dificuldade em, por exemplo, não realizar audiências de instrução de processos trabalhistas, em função de que alguns magistrados entendem e insistem de que não há qualquer dificuldade para que se possa reunir, tomar depoimentos de testemunhas fora dos fóruns, né? Seja na residência das testemunhas, seja nos escritórios dos advogados, e também na parte criminal. Nós ainda não temos registros de violação dessa questão criminal, porque ainda não se retornaram às práticas de trâmite dos processos criminais aqui no Rio Grande do Norte. Mas essa dificuldade com as audiências de instrução, ela é muito séria, muito difícil e está muito indefinida, porque está dependendo muito de como enxerga o problema cada um dos magistrados. Um problema muito sério aqui é de acesso dos advogados aos magistrados. Eu não sei por quê, mas houve uma maciça recusa de atendimento aos advogados por parte dos magistrados, alegando que não havia uma regulamentação definida por parte do tribunal, outros alegando que não tinham habilidade suficiente para trabalhar com equipamentos de tecnologia da informação dos seus próprios lares, outros alegam que os equipamentos que têm são particulares e tem que dividir com o cônjuge, que também passou a fazer home office, com os filhos que estão na escola. Tem depoimentos de juízes aqui que na casa dele tem que ter 5 computadores ao mesmo tempo funcionando e que não pode, em razão disso, não pode atender aos advogados, e isso se tornou, eu entendo, presidente Lamarca, que é o nosso maior obstáculo hoje, é a recusa dos magistrados em atender os advogados. Eu até estava dizendo no início aqui, antes de iniciar que estou um pouco emocionado porque eu precisei despachar um processo no Tribunal Regional Federal, processo esse que eu fui habilitado na sexta-feira, e hoje, segunda-feira de manhã, eu consegui falar com 5 desembargadores sem nenhum problema, 4 por telefone e 1 por uma plataforma dessa, a plataforma Cisco, e que o CNJ disponibilizou. E isso é uma coisa que só vai melhorar a qualidade do julgamento que deve ser proferido pelo Tribunal Regional Federal. Não houve nenhum tipo de prejuízo a quem quer que seja, e eu não consigo entender por que é que nós estamos enfrentando, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em vários estados, essa dificuldade de acesso dos advogados aos magistrados, né? Problemas muitos também são identificados quando há uma mistura de atos praticados de forma presencial com os processos virtuais. Por exemplo, correspondências que vêm pelo correio.
está havendo um acúmulo muito grande da digitalização dessas correspondências e o ingresso aos respectivos processos, né? O cumprimento de mandados judiciais por parte dos oficiais de justiça, porque eles não têm equipamentos de segurança adequados e estão alegando, e tem uma razão absoluta, de que o impedimento de aglomeração vale para todos, inclusive para os oficiais de justiça, ao cumprir as suas missões de citação e intimação das pessoas. Isso é uma situação também que está muito complicada. As prerrogativas dos advogados vêm sendo insistentemente violadas, presidente Alexandre Auguzuco, nos presídios. É quase regra geral a suspensão dos atendimentos. Nós tivemos uma grande pressão aqui no Rio Grande do Norte para voltarmos a ter os atendimentos nos presídios que têm os seus parlatórios absolutamente isolados, que não há contato físico do advogado com o seu cliente, em função dos vidros de isolamento. Isso não foi fácil, acabou que conseguimos vencer parcialmente a demanda, porque ainda temos situações de recusa e temos situações de recusa que não foram acatadas pelo Poder Judiciário. Ainda temos colegas que não conseguem acesso aos seus clientes, mesmo depois de 4 meses de isolamento. Nesse período já houve evolução do cumprimento da pena, já se poderia requerer novos benefícios, enfim. Temos notícias de contratempos graves ocorridos dentro dos presídios e não estamos tendo ainda como resolver tudo isso. Então, muita coisa aconteceu entre o exercício da advocacia, a aplicação das prerrogativas, que nós somos meros detentores, porque o destinatário são realmente os clientes, as pessoas que estão tendo seus direitos trabalhados por nós, advogados, e a virtualização dos processos, que, embora tenha facilitado muito o nosso trabalho nesse período, muito mesmo, mas, na verdade, não supre todas as necessidades. E nós não podemos aceitar que se pratique ato presencial, como, por exemplo, o depoimento de testemunhas em processos onde há um grave litígio, sérios riscos de ameaça, sérios riscos de condução do depoimento de forma viciada. Nós não podemos aceitar isso sem estarmos descumprindo o nosso dever de aplicarmos o nosso talento em defesa dos direitos das pessoas, como assegura a Constituição Federal. É basicamente isso. Teríamos mais algumas coisas, mas eu agradeço a atenção. Obrigado, doutor Aldo. Obrigado por cumprir o tempo. Eu estou ficando aqui agoniado nesse novo modelo, porque a sala vai cair em 40 segundos. Então, eu gostaria de agradecer sempre ao presidente Lamarck, ao presidente Aldo, à minha amiga Adriane. Eu quero agradecer a audiência dos integrantes da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, a Alice e todos os demais. Eu quero agradecer a audiência da Simone Henrique, a advogada negra aqui de São Paulo, parabenizar pelo belo evento que fez na sexta-feira sobre o tema dos direitos da advogada negra, em especial das prerrogativas. Já estamos pensando com a Comissão Nacional da Mulher, da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a questão das prerrogativas das advogadas negras. Eu quero agradecer cada advogado, cada advogada que nos assistiu, e até uma próxima oportunidade para discutirmos isto que nos é muito caro: prerrogativas. Nenhuma prerrogativa a menos é o nosso lema. Muito obrigado e até uma próxima.